Agora tá? Tem que dar boa noite para todo mundo de novo ou aquela parte foi gravada? Acho que não foi gravado. Não, mas fica por isso. Boa noite, gente. Vamos continuar. Não, gente, não dou conta desses negócios. Só na próxima encarnação, porque nessa não tem mais jeito não. Interessante que nós estamos 1º de dezembro, né, gente? Quem hoje, vendo o calendário, viu 1º de dezembro, inclusive aniversário da dona Dirce, né? E falou assim, nossa gente, o ano já está acabando. O ano já está acabando. Sim, o tempo passou. Estamos encerrando mais um ano. Estamos concluindo mais um calendário terreno depois de Cristo, que é o que conta para nós. E chegando mais um encerramento de ano, e nós vamos falando como o tempo passou, e aí eu pergunto, como aproveitamos esse tempo de 2021? 22. Opa! Tô falando, gente. Tô falando. Como aproveitamos esse tempo? Todos sabem o que fizeram ao longo desse ano? Como cada um construiu esse ano? É interessante a gente ser pego nessa surpresa, né? Porque nós entramos numa roda de corre, faz, trabalha e faz, e vai isso e vai aquilo. Nossa, o ano está encerrando. E nesse encerramento de ano, nós tivemos uma trajetória. Nós tivemos um 1º de janeiro de 2022 que nós falamos, este ano eu quero fazer isto. Este ano eu quero mudar. Este ano eu quero. Alguém se lembra o que falou que ia fazer e que fez? Tá vendo? Eu esqueci 2021, 2022. Vocês esqueceram o ano inteiro. Gente, a gente fala assim para descontrair, para ficar mais leve as nossas reflexões, mas o assunto é muito mais sério do que nós imaginamos. Porque esse ano que nós vivemos, nós não lembramos o que fizemos, mas no calendário divino está registrado. No nosso perispírito, na nossa alma, está registrado o nosso desenvolvimento espiritual durante esse ano, as nossas conquistas, as nossas indagações, as nossas alegrias, as nossas dores, tudo está gravado. Nós não lembramos, mas tenham absoluta certeza, na nossa ficha espiritual, tudo minuciosamente. Aquilo que nós fizemos durante esse ano, que enalteceu o nosso espírito, ou que estacionamos. Porque partimos do princípio que o espírito não regride. Graças a Deus. A gente só repete de ano, mas não regride. Mas, já que nós não lembramos o que nós fizemos, vem outra pergunta. A que nos dedicamos esse ano? Nós nos dedicamos mais às buscas materiais, ao trabalho material, à correria das conquistas, ou à parte espiritual? Cada um pensa,
pensa, se fôssemos fazer uma reflexão, se fôssemos fazer uma estatística, quantos % você daria para a sua vida material, do seu trabalho, da correria, e quantos % da busca espiritual? Gente, vocês não estão com calor? Para que esse ar-condicionado aqui, com Jesus? Vou fazer enfeite. Entenderam o que eu quis dizer? Fizeram o processamento da situação? E aí vem outra pergunta. Tudo que nós passamos na vida material é passageiro, é transitório, é útil para aquele momento. Andréia, você que entende do assunto, liga lá. Tá funcionando? Tá? Ah, é porque eu não estou ouvindo, então eu acho que o negócio é muito quieto. Então, as nossas buscas materiais são importantes, claro, porque nós vivemos num mundo material e nós precisamos da materialidade para o nosso sustento físico, financeiro, tudo isso. A espiritualidade não despreza essa nossa necessidade, em hipótese alguma. Mas é passageira. Isso não pode ser o objetivo único de um ser encarnado. Mas a nossa busca espiritual é eterna. Por isso que nós pedimos para que cada um fizesse a sua avaliação. Quantos % de dedicação material e quantos % de dedicação espiritual? E é interessante que quando nós falamos em dedicação espiritual, mas eu venho ao centro pelo menos uma vez por mês, eu venho tomar passe. Porque eu preciso tomar passe para fazer um descarrego. Porque, sabe, eu sou muito invejado. É sério, eu só estou repetindo o que me falam. Tem coisas que eu sou papagaio de pirata, eu só repito. Então é assim que as pessoas entendem o que é a vivência espiritual. E aí nós voltamos lá na nossa vida material e pensamos, quantas vezes por dia nós nos alimentamos? Eu me alimento só uma, da hora que eu levanto, da hora que eu vou dormir. Então a gente tem que fazer essa porcentagem. Se nós temos necessidade da alimentação material, pelo menos 3 refeições ao dia, quantas refeições nós fazemos espiritualmente? Quantas vezes nós lembramos de Pai, obrigada pelo meu dia? Quantas vezes nós olhamos o nosso lar, a nossa família, e fala, que bom que eu tenho um lar. Isso é a nossa alimentação espiritual. É a criação através do nosso pensamento. É o que o nosso pensamento cria. Porque muitas vezes as pessoas buscam o auxílio. Como eu disse, uma vez ao mês, buscam o auxílio. E a espiritualidade vai ajudar. Porque a espiritualidade, a misericórdia de Deus jamais abandona os seus filhos.
Jamais. Ah, então por que as coisas não acontecem comigo? Por que eu tenho tantas dificuldades, tantos problemas? Porque a espiritualidade está fazendo a parte dela. Só estão aguardando nós fazermos a nossa parte. Só está ali esperando nós tomarmos uma atitude. A espiritualidade, a compaixão divina, a justiça divina, só aguarda nós darmos o pontapé inicial. Já que está tanto falando de pontapé, de bola, de gol, falta a gente fazer o nosso gol. Que é termos um foco, termos um objetivo, termos em mente que somos filhos de Deus. E que aqui é um período, mas que logo nós retornaremos à vida espiritual. Nos vemos consumidos pelo que é passageiro. Não é assim? Às vezes a gente levanta, corre, faz. Quando vê o dia terminou, estamos exaustos. Ai, hoje tem até palestra no centro. Ai, mas estou tão cansado, não consigo. E Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Porque suave é meu jugo e leve é meu fardo. Mas hoje estamos cansados. Ai, eu mal consigo fazer a prece na hora de dormir, de tão cansado. Ai, hoje era dia do evangelho no lar, mas estou tão cansado. Porque o passageiro nos consome. O passageiro nos consome. Então, por isso que a gente tem que ir intercalando. Corremos, fazemos o nosso trabalho, deixamos o celular de ladinho um pouquinho e levamos ali, seja onde for que você estiver. Obrigado, meu Deus, pela minha vida. Pai, me dê força e coragem. Isso é uma oração. E quando você cria esse pensamento, a sua aura, a sua vibração muda. Aí os benfeitores vêm e te alimentam espiritualmente. Mas nós somos assim. Isso não é uma crítica. Isso é um alerta. E aí nós vamos vendo que o tempo está passando e mais um ano está se encerrando. E nós vamos observando que a primavera da infância e da mocidade foi corrompida. Pois o jardim desta infância e dessa juventude não recebeu fertilizante para o espírito. Então a primavera da mocidade, da infância, é quando nós vemos um brilho nos olhos dos jovens, das crianças. Mas nessa fase, é o que nós sabemos da lei da natureza, que é a planta quando ela ainda está flexível, verdinha, que a gente aduba, que a gente poda, que a gente faz as amarras para direcionarmos essa planta. E é assim que se faz na infância, na mocidade, que já é uma consequência da infância. Porque não deixarmos que o passageiro
corrompa a infância e a mocidade, mas que eles recebam o fertilizante das leis de Deus, do pensamento a Deus, como sou filho de Deus, da gratidão a Deus. E nós não percebemos isso. Então, para termos paz, a gente dá um celular para a infância, porque ali eles ficam no TikTok da vida e dá sossego. Temos que ter cuidado, porque o que nós achamos que é sossego hoje, amanhã pode ser turbulência. Temos que estar atentos, porque se não foi podado, amarrado, direcionado nessa época, quando chegar na adolescência, na fase adulta, qualquer vendaval derruba. Qualquer vendaval entorta. É por isso que nós amarramos a plantinha lá, né, Pedro? Coisa mais linda. Pedro fez uma maracutaia lá, um pergoladinho, que ficou uma graça. Então a gente amarra, que é para o vendaval não derrubar, né? É com isso que a gente aprende. É fazendo essas coisas que a gente aprende. E vemos a importância. Está lá, amarrando aqui, direcionando aqui, e tem 18 flores de cera, florescendo, porque foi adubada na época certa, está amarradinha. E assim é a infância e a mocidade. Porque o que é passageiro, fica, passa. Mas o que é eterno, nós levamos. E um dia essa infância vai se lembrar, porque essa infância um dia será um adulto. E vai se lembrar, quando eu era criança, meus pais diziam isso, isso, isso. Quando eu era criança, eu brincava de bola na rua. Eu pulava amarelinha. Hoje, talvez não se viva mais isso. Pode até falar, ai, Lúcia, você é antiga. Hoje é outra coisa. Ah, mas eu vivia com o joelho ralado, mas que pulava, pulava. Hoje não dá, não pula meio metro. Então observem que o que nós semearmos na primavera da mocidade será levado para a eternidade. Mas também temos outra coisa. Quando chega o verão, as forças físicas são exauridas. Quando chegamos à maturidade, as nossas forças já não serão as mesmas da mocidade, da juventude, da primavera. Porque o sol do verão, o calor do verão, pode amarelar e fazer perder o vigor. E o nosso corpo é assim. Talvez na idade adulta, nós não suportaremos, porque na mocidade, na juventude, não construímos o eterno. E quando vemos as forças físicas se exaurirem, com a força do verão, traduzindo, com a força do desgaste do tempo do corpo físico, que esse chega para todos, sofremos.
Porque aí vamos viver de lembranças. Nossa, há anos atrás eu fazia isso, agora não faço isso. Há anos atrás, e ficamos nas lembranças. Por quê? Aí sofremos nessas lembranças e não aceitamos a realidade. Porque ficamos questionando o desgaste do corpo físico. Aí entramos em choque de depressão, da não aceitação da vida. Porque desgastamos o corpo físico e não alimentamos o nosso espírito eterno. E aí sofremos, porque estamos desnutridos fisicamente e espiritualmente. Então, muitas vezes, a gente ouve pessoas mais jovens, ainda quando estão com o vigor da juventude. Quando eu falo jovens, eu chuto aí uns 40, 50 anos. Não estou falando adolescente. E as pessoas falam assim: ai, Lúcia, olha, quando eu aposentar, eu quero me dedicar à doutrina. Até hoje. Aí outros falam assim: ai, eu ainda vou ter tempo para fazer um curso no centro. Observem que ficamos idealizando situações que não está nas nossas mãos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se eu vou me aposentar com saúde, lúcido, se eu vou ter condições, mas não fazemos enquanto temos o vigor da juventude. Vamos protelando a nossa alimentação espiritual. Mas cada etapa são etapas vencidas. E saber adquirir essas etapas que todos nós passamos, nós vamos passar. Seja no amor ou seja na dor. Queiramos ou não. Todos passarão. Agora, se é no amor ou se é na dor, vai depender do que a nossa mente está construindo. Como estamos nos alimentando. Mas também nós temos outra estação do ano, que é o outono. É quando os nossos cabelos começam a branquear. Graças a Deus existe tinta, né? Mas a raiz é branca, né? A raiz é branca. E aí vem o outono. E é nesse outono que o ser humano começa a fazer a introspecção. Porque aí vem a melancolia. E alguns, nesse processo dessa transição de outono, começam a ficar amargos. Difícil de lidar. Vai caindo uma amargura, porque tudo que viveu foi passageiro. Pouco crescimento espiritual. Então, passamos a fazer reflexões e não aceitamos que estamos nos exaurindo, que estamos na reta final para partirmos a vida espiritual. Ai, Lúcia, credo. Não, gente, é a realidade. É a realidade. E nós temos que aceitar. É a realidade. Essa é a
a natureza da vida e da morte. Então não vamos nos abater nesse período de outono. Vamos aceitar que as nossas folhas estão caindo. Ou melhor, tudo, cabelo, né? Vai murchando. Mas isso é o que? É a beleza da vida. É a beleza da vida. É a beleza da vida. Isso consiste a maturidade do ser que passou todos os calendários terrenos em processo de aprendizagem e de crescimento. Não aceitarmos esse nosso outono é sermos ingratos com as leis de Deus. Porque quantos que chegariam aonde estamos chegando? Quantos passariam pelos desafios que passamos? Então, não ficar também naquele processo. Ah, mas você não sabe o que eu passei na vida. Não sei. Quem tem que saber é você o que você passou e como você se superou. Porque nós somos muito reclamões. Se nós passamos desafios, foram esses desafios que nos fazem, no dia atual, sermos pessoas equilibradas, íntegras. Nós passamos o que nós semeamos. E hoje estamos colhendo o que nós semeamos para a nossa passagem. Mas a maioria de nós aguardamos o inverno da velhice, já que estamos tão próximos de fazermos a nossa viagem de volta. Então muitos vão protelando ano, entra ano, sai anos. Chega em janeiro, faz planos, e chega em dezembro, ninguém nem lembrou, nós não lembramos do que nós planejamos. Mas aí o inverno da velhice chega e o tempo vai se encurtando. O tempo do que é passageiro e o que é eterno. É por isso que num processo de envelhecimento, se não tivermos a aceitação do que fizemos ao longo da vida, vamos entrar no inverno da velhice amargos, intolerantes, pessoas duro de lidar. Falar o português, claro, me perdoe, sem dar voltas. Então vamos cuidarmos mais de nós, na nossa, vamos dizer, na nossa primavera, no nosso outono. Não vamos esperar o momento da passagem, da proximidade da nossa passagem de voltarmos, para querermos se arrepender e descontar nos outros aquilo que não construímos. Você não sabe o que eu passei e agora me tratam assim. Não. Semeie amor. Semeie o amor da primavera. Semeie o perfume das flores, que atrairemos abelhas para cuidar de nós,
que são insetos construtores, beija-flores para nos acariciar. Mas enquanto estivermos semeando citronela, vamos repelir todo mundo. Então, nesse calendário que se encerra, e como falamos do tempo, eu achei uma história fantástica, que foi o que me chamou muita atenção. Como eu sou ruim para contar história e para não pular, então eu prefiro ler. Vocês me perdoem, gente. Esse é o inverno. Então, no inverno a gente fica assim. Esquece. Lê a linha de baixo na linha de cima. O pessoal do curso que o diga. Não sabe aonde parou o parágrafo, né, Luciana? Tá. Então é assim, eu falo problema de vocês, é provação de vocês, não é? Tem que aguentar a gente. Então é assim. E a história trata-se do tempo. E é de um autor desconhecido, que diz que certa vez a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria e o amor e outros sentimentos que habitavam uma pequena ilha, certo dia foram avisados que teriam que se mudar porque a ilha seria alagada e eles iriam perecer. Preocupado com todos, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem. Então o amor saiu logo correndo e foi ver como que cada um poderia deixar a ilha. E foi falando: fujam todos, porque a ilha será inundada. Todos se apressaram a pegar o seu barquinho para se abrigar num morro bem alto. Mas o amor não teve pressa. Ele foi ali ajudando a cada um subir no seu barquinho e ir encaminhando, foi vendo quem ficou para trás, foi colocando no seu barquinho, encaminhou todos para um lugar mais alto. Mas quando ele viu que todos já estavam partindo, ele percebeu que ia se afogar e correu pedir ajuda. E ele foi pedir para quem? Para a riqueza, que apavorada, ele pediu: riqueza, leve-me com você. E ela respondeu: não posso, o meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você. Passou então a vaidade e disse: dona Vaidade, leve-me com você. Sinto muito, mas você vai sujar o meu barco. Em seguida veio a tristeza e o amor suplicou: senhora tristeza, posso ir com você? Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Olha que gente ruim. Aí passou a alegria. Então um barquinho, mas essa se encontrava tão alegre, desbaforida de felicidade, que nem ouviu o amor chamar. E não é assim? Quando a gente está feliz, vem alguém reclamar dos problemas, a gente fala: ah, não quero nem ouvir. Presta atenção. Cada um pega a sua vaidade, tá? Então passou um barquinho onde remava um senhor idoso e ele disse: sobe, amor, eu te levo. O amor ficou tão feliz que até se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro alto, onde já estavam todos os sentimentos, ele perguntou à sabedoria: dona Sabedoria, quem era o senhor que me amparou?
E ela respondeu: o tempo. O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui? Porque só o tempo é capaz de ajudar e a entender um grande amor. E neste mundo, tudo tem sua hora, cada coisa tem seu tempo. Há o tempo de nascer, o tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de derrubar e tempo de construir. Há o tempo de se tornar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e de se afastar. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de guerra, há tempo de paz. Mas sempre é tempo de amar. Eu achei fantástica essa história. Minha carapuça abotoou, deu um laço lindo. Então, gente, essa é a nossa mensagem. Essa é a minha última fala desse ano para com vocês. Então, desde já, aproveite o seu tempo. Aproveite a sua vida. Construa. Enquanto temos o vigor do corpo. Porque quando chegarmos no inverno da velhice, é hora de fazermos a mala para a grande viagem. E devemos encher essa mala de seres espiritualizados. Nós temos que saber para onde nós vamos. E nós iremos para muitas moradas da casa de meu Pai. Assim, quando vamos fazer uma viagem, seja para um país distante, seja para uma cidade próxima, nos preocupamos em saber como vai estar o tempo, vai chover, vai fazer frio, quanto tempo de viagem, como que se come neste lugar, como se vive. Então assim somos nós. Temos que nos prepararmos, não somente para as coisas passageiras, mas a maior preparação para vivermos a vida eterna. Então preparemos-nos e que o Natal não seja regado a coisas passageiras, mas seja regada com muita espiritualização, com muita fraternidade. Que Deus ilumine a todos. Levem para os seus lares a paz deste nosso lar. E cada minuto do seu dia lembramos de Deus. Lembramos desse nosso Pai. Lembramos do nosso Mestre Jesus. E façamos a nossa luz brilhar. Paramos um pouco de reclamar. Paramos um pouco de culpar os outros. Paramos um pouco dessa reclamação amarga, porque tudo está sob o controle de Deus, tudo está nas mãos divinas, e cada um tem o que merece, o que necessita. Então faça a sua luz brilhar, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Façamos a nossa parte. Paga aí. Então leva cada um seu pensamento. Faça da sua mente uma construção. A construção que fortalece o espírito, que alimenta a alma. Leve o seu pensamento, construindo no seu lar a harmonia, a união, o perdão, o afago, o afeto. E nós vamos lembrando da oração máxima do cristianismo.
Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado é o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida que procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cairmos em novos erros, mas livra-nos, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E graças a Deus. Os pais aguardem para pegar as crianças, não levantem todos de uma vez,